E é muito importante essa avaliação, porque, pessoal, vou citar aqui um exemplo de um projeto que eu estava analisando recentemente, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu vinha postando algumas coisas em relação a esse projeto. É um projeto de uma usina de geração a diesel, né? Uma usina de 12,5 MVA. Então é uma usina com uma potência considerável, que tinha a usina, né? Eram 5 geradores, né? Cada um de 2,5, então dava 12,5 MVA. Então você tinha uma subestação elevadora e conectava isso no barramento da subestação. Por essa potência ser de certa forma um pouco elevada, né? Isso se somando lá com a contribuição da concessionária, a corrente de curto ela estava dando muito elevada, tá? Eu estava fazendo análise do projeto, né? Uma empresa projetista estava desenvolvendo o projeto, a mim cabia a análise, e aí ele apresentou essa memória de cálculo de aterramento de um cabo ali de 150 milímetros, 185, não lembro exatamente, mas era uma bitola muito alta em comparação que já existia lá naquele local, que eram malhas de 70 milímetros quadrados, tá? E até um pouco sobredimensionado. E aí eu questionei o projetista em relação a essa bitola de condutor que ele apresentou na memória de cálculo, e ele disse que simplesmente foi o que deu lá no cálculo dele, tá? Ele disse que fez pela norma e que deu aquele cálculo. E aí eu questionei ele se não seria o caso de utilizar um resistor de aterramento, né? Visto que você tinha uma malha ali de 70, né? Que aquele cabo era mais do que o dobro do que existia lá no local, né? Eu não estava nem questionando as premissas, mas se não seria o caso de utilizar um resistor de aterramento. E ele disse, não, isso aí quem vai dizer é o cliente, né? Ele que vai dizer se quer comprar ou não esse resistor, se quer colocar lá. Se ele quiser colocar, eu boto no projeto. E aí assim, eu como projetista, eu vou dizer que eu não seguiria por esse caminho, tá? Eu como projetista, o que é que eu faria nesse caso? Eu avaliaria, né, a necessidade ou não do resistor de aterramento. Pô, deu uma bitola muito alta. Então se eu colocar o resistor de aterramento, será que eu consigo baixar isso para quanto? Tá? Porque o projetista, pessoal, é importante a gente sempre falar essas coisas, tá? Às vezes o cara quer fazer projeto, mas ele não quer pensar. Ele quer simplesmente entregar e receber o dinheiro dele, mas ele precisa pensar. E ele precisa, muitas vezes, ir além da norma, tá? Ele não pode simplesmente atender a norma, ele tem que ter bom senso, né? Ele tem que ter um senso crítico para saber que, pô, se ele está usando um cabo de 150 milímetros, é um cabo muito grosso para malha. Cabo de cobre é muito caro. Então, às vezes, você fazer um investimento num resistor de aterramento que não é um equipamento caro, né? E aí você consegue reduzir essa corrente para ter cabo de 70, por exemplo, que já era o existente, além desse ganho, né, da corrente de curto, em consequência disso, você tem um ganho de malha, né? Você reduz a bitola da malha, você reduz todos os outros equipamentos, né, que precisariam suportar uma corrente muito elevada de curto-circuito, e aí você consegue reduzir, e aí você ganha em vários equipamentos, porque o equipamento ele vai ter uma suportabilidade menor, então ele é mais barato. Você tem aí uma segurança maior, né, porque você tem corrente de curto menor, então a corrente injetada na malha é menor, então você tem menores tensões de toque, menores tensões de passo, e isso tudo são ganhos de projeto, né, que vão além da norma e que isso satisfaz muito o seu cliente, tá? Então você que quer seguir, né, você que quer ter sua empresa de projetos, você que quer fazer projetos de subestações, você precisa ir além da norma e entregar uma solução melhor para o seu cliente, tá? Não se ater exatamente aquilo que está lá, né? Você precisa pensar um pouco mais, né, ir um pouco mais além e entregar uma solução melhor. Porque se ele chega e entrega uma solução completa, um resistor, ele já apresenta um projeto com esse resistor, né, a visão do cliente é outra, né? Porque ele diz, olha, eu estou colocando esse resistor aqui, porque isso aqui vai fazer a redução da corrente de curto, você vai ganhar em equipamento, você vai ganhar em malha, você vai ter mais segurança, e isso ele vai ganhar o cliente por consequência, né? Ele vai estabelecer essa parceria. Quando tiver um outro projeto, com certeza, né, o cliente vai se sentir bem atendido, ele vai se sentir mais especial, né, porque o cara se preocupou com a segurança, se preocupou com o custo dele, tá? Então, quando tiver outro projeto, com certeza, né, o cara lá ele vai chamar a sua empresa para fazer o projeto, tá? Então, isso aí é uma construção de relacionamento, né? Se você pensar isso no longo prazo, com certeza você vai estar ganhando muito mais. Você vai perder um pouco mais de tempo ali pensando, né, dentro daquele projeto, mas no longo prazo você ganhou muito mais, né? Porque aquela parceria que você firmou ali, ela pode se tornar uma parceria de longo prazo, e aí você pode pegar projetos e projetos.